Aleluia, boa noite. Pode ser mais forte, boa noite. Graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Se não está tão bem, se prepare. Se prepare porque nesta noite o Senhor ele vai sacudir você. Ele vai te dar uma palavra que vai ser uma virada de chave na tua vida. Quantos creem nisso? Eu não sei você, mas eu estou com uma grande expectativa naquilo que não eu, mas o Senhor, juntamente com o poder que há na sua palavra, vai fazer e vai liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Sabe por que eu acredito muito no poder que há num encontro como esse, num momento como esse? E muitas vezes, pela correria do dia a dia, pela correria das coisas que nos acontecem, nós chegamos aqui num momento como esse, cansados, sobrecarregados, e a gente chega com a sensação de que é só mais uma quarta-feira. Mas deixa eu te dizer, existe algo da parte do Deus preparada para a sua vida nessa noite. E agora eu quero que você feche seus olhos, porque antes de tudo eu quero começar fazendo uma oração com você. Feche teus olhos no teu lugar, Pai. Eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer por cada vida que aqui chegou, Pai. Espírito Santo, é você quem ministra o coração do homem. É você quem faz. É você quem toca onde ninguém tem poder de tocar. Então, na autoridade que há no teu nome, Pai, que nos quatro cantos dessa igreja possa estar aqui anjos ministradores, ministrando ao nosso coração. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor está vendo que estamos necessitando para essa noite. Agora, na autoridade que há no teu nome, Senhor, eu declaro que a tua palavra, Pai, vai fazer o que o homem não faz e vai tocar onde ninguém tem o poder de tocar. Em nome de Jesus, Pai, prepara o nosso coração, que os corações estejam abertos para receber da boa palavra que vem do alto. E quantos crerem nessa oração, diz amém. Aleluia, aleluia. Que o seu coração esteja aberto para receber de Jesus. E eu já quero começar falando que hoje nós vamos passear por uma história. Nós vamos ler junto. Então eu já peço para você ficar com a sua Bíblia, com o seu celular. Quem está na mídia já deixa aí na tela prontinho. Porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Ele colocou um texto no meu coração, que a gente vai passear por esse texto, passear pelas Escrituras, como quem está saboreando os passos de uma grande virada de chave. A gente vai degustar esse texto, porque a cada momento que a gente for lendo juntos, o Espírito Santo vai tratar ao meu e ao teu coração aquilo que Ele deseja fazer, não para ontem, é para hoje. Quantos crerem nisso? Mas antes de entrarmos na palavra, antes de passearmos por essa história, eu quero trazer você um pouco para o momento do que eu quero falar. Veja, essa história que nós vamos ler, que nós vamos saborear, que o Senhor trará força, renovação ao teu espírito, ela tem algo poderoso a nos ensinar. E uma das principais coisas que vamos ser ensinados e que vamos aprender nessa noite é que antes de algo extraordinário se manifestar na nossa vida, antes de um milagre, daquela bênção que você está esperando, daquela virada de chave acontecer, antes disso acontecer, Deus ele vai primeiro tratar o ambiente. Antes de algumas bênçãos se manifestar, Renata, antes daquilo que o Senhor tanto tem falado ao teu respeito acontecer, primeiramente Ele vai te dar estrutura, Ele vai preparar o teu coração e Ele vai alinhar a tua crença para que você esteja pronto para receber aquilo que Ele vai liberar. Quantos estão comigo? Porque deixa eu te falar uma coisa, você querendo ou não, você acreditando ou não, o ambiente que nós vivemos, o ambiente que nós estamos inseridos, ele importa. As pessoas que conversamos no dia a dia, as pessoas que dialogamos, Ninho, a gente querendo ou não, importam na nossa vida. As conexões, profeta, que a gente decide fazer,
Elas importam e importam muito. E digo mais, elas não só importam, mas elas têm o poder de influenciar de forma direta e indireta naquilo de o que o Senhor deseja operar na nossa vida. Nada é neutro. Existe uma frase que diz, nada é neutro, e isso é uma verdade. Existem ambientes, queridos, que vai fortalecer a tua fé. Existem ambientes que vai te impulsionar a viver o melhor de Deus. Mas também existem ambientes que vão sufocar. Vão te sufocar, vão sufocar a tua fé. Vão te sufocar a alma. Quantos estão entendendo? Existem vozes que têm o poder de te levar para mais perto de Deus. Existem vozes que têm o poder, Débora, de nos levar a viver o propósito dele. Mas também existem vozes que, quando são liberadas sobre a mim e sobre a tua vida, têm o poder de paralisar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Existem vozes de pessoas, de circunstâncias e de situações que, quando batem nos nossos ouvidos e a gente não tem a sabedoria de filtrar e permite descer para o nosso coração, essas vozes têm o poder de roubar, de aniquilar, de paralisar a fé que o Senhor está fazendo crescer no teu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E é importante a gente entender isso, que nada é neutro ao nosso redor, porque às vezes não é a dificuldade que está tentando te paralisar. Às vezes não é o teu problema que está te sufocando. Às vezes não é aquele problema, aquela dificuldade que está te deixando estagnado e paralisado. Não, deixa eu te falar. Às vezes não é o problema em si, mas o clima de incredulidade que tem se instalado ao teu redor e você não tem conseguido perceber. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Minhas lindas do diaconato, eu tenho dificuldade de beber na garrafa que eu derrubo tudo. Então, por favor, minhas princesas, coloca um copinho aqui para mim. Vou dar um exemplo para vocês antes de entrarmos nos textos. Vocês estão aqui comigo? Vamos lá. Chegamos numa celebração daquelas poderosas. Poderosas, o apóstolo ministra aquela palavra poderosa, aquela palavra profética. O Espírito Santo que está em você é o mesmo que está nele. E aí testifica ao teu coração que aquilo que ele está falando é verdade, é verdadeiro, é do céu. Aí você sai daqui cuspindo fogo, sai daqui crendo, sai daqui acreditando, sai daqui, mais quente do que chaleira, mais quente do que a boca do fogão ligada naquela boca maior que você tem. E aí você vai para o dia a dia, viver o dia a dia. E você receber uma palavra da parte de Deus e sai daqui sonhando e acreditando naquilo que o Senhor falou, amém? E aí você chega num ambiente, vamos lá, existem vários ambientes, amigos, trabalho, familiar. E aí você chega num ambiente e compartilha com alguém e... Sabe, profeta, quando você chega assim e fala, olha, Deus me deu uma palavra aí, agora eu acho que vou. Eu estava tão fraca na fé, mas eu recebi uma palavra, que agora eu vou me levantar e agora vai. Aí a pessoa fala, oxe, mas tu tem certeza que tu vai fazer isso? Aí você todo empolgado fala e tal, aí você fala, aí a pessoa fala para você, mas tu já tentou isso 3 vezes, profeta, e tu não conseguiu não. Tu vai tentar de novo, é melhor que desistir. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Vocês estão comigo? Você sai convicto daquilo que Deus falou para você, mas aí por estar num ambiente que muitas vezes as pessoas não estão acreditando naquilo que Deus falou com você, porque entenda isso, é libertador. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que Deus falou com você. Você é responsável por acreditar e proteger a palavra que Ele liberou para você até que se cumpra, amém? Vou te dar outro exemplo para ficar mais claro. E aí você está cheio do fogo, está crendo e tal. E aí você recebe aquele banho de água fria. Sabe? E aí você fica murchinho e quando pensa que não, aquela fé que estava viva e acesa de Torá, ela começa a enfraquecer e você começa de forma muito sutil duvidar e recuar atrás daquilo que o Senhor liberou e falou sobre a sua vida. Estão comigo? Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Você decide abrir um negócio, seja ele grande ou pequeno, mas deixa eu te falar algo, nada começa grande. Não despreze os pequenos começos que Deus estiver mandando você começar na sua vida, amém?
E aí você começa a sonhar, irmã, que está lá atrás. E você sonha, e você idealiza, e você planeja, e você recebe uma palavra que Deus te deu. E aí na primeira oportunidade você abre as redes sociais e você vê lá: estamos no pior momento de empreender. O Brasil está, sabe, horrível. A inflação está terrível. Não é o melhor momento para se empreender. E aí, pastor Danilo, você que está com aquele sonho de começar pequeno, começa a esfriar. As vozes de influência começam a exercer uma influência negativa na sua vida. Estão entendendo? Você começa a ouvir de um lado e de outro: o mercado está ruim. Ei, mulher, tu já quebrou 3 vezes. Tu vai tentar a 4ª vez abrir um negócio. É melhor tu desistir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, sem perceber, amado, escuta isso aqui. A dúvida, ela começa a ocupar o espaço da fé. Essas informações que vão chegando, eu dei 2 exemplos básicos aqui, mas o Senhor, Ele vai estar ministrando aí seu coração na área que você veio aqui necessitando de uma palavra, amém? E aí, aquele ambiente que o Senhor estava criando com você, a dúvida, ela vai surgir no seu coração e vai começando a roubar o espaço da fé. Quantos estão comigo? E aí, guarda isso aqui que agora nós vamos entrar no texto. Muitas vezes, não são as dificuldades, Lídia, que vai nos paralisar. Muitas vezes não é a dificuldade em si, o problema em si que está te sufocando e te paralisando, mas o excesso de vozes erradas que você tem ouvido. E agora eu quero entrar no texto com você. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos 5. Se puder abaixar o ar, por favor, pastor, eu agradeço, viu? Como eu falei no início, abra o seu celular, abra a sua Bíblia, acompanhe aqui. Mas não permita ser roubado em momento nenhum, porque em um desses momentos o Espírito Santo vai soltar uma palavra que vai vir como força, como poder e como revelação para a sua vida, amém? Quero estar juntinho com vocês hoje nesse texto, vamos lá? Acompanhe aí comigo. Marcos 5:21, perdão, tá? 5:21. 5:21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga no local chamado. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou-lhe repetidas vezes. Ele suplicou só uma vez? A Bíblia fala que ele se prostrou e suplicou repetidas vezes. Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e põe as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. E vamos comigo aqui, olha, versículo 24. E Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu. Repete comigo, e Jesus foi com ele. Repete mais uma vez, e Jesus foi com ele. Repete mais uma vez, e Jesus foi com ele. E guarda essa frase que no final você vai entender. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher. Luana, que mulher é essa? Entre o contexto de Jesus ter chegado até Jairo e Jesus realizar o final da história com Jairo, existiu a história que muitos já conhecem, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Então essa mulher, a quem Jesus ainda falava, é essa mulher, amém? Continuemos no texto. Então Jesus ainda falava com a mulher. Chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: ei, sua filha morreu. Para de continuar incomodando o mestre.
Veja, eu não sei se já aconteceu na sua vida, não sei se você já percebeu, mas muitas vezes, Aninha, para chegar uma boa notícia na nossa vida, parece que leva dias. Sabe aquela fase que nós estamos passando, que para chegar uma boa notícia, para alegrar o nosso coração, profeta, às vezes parece que é dias, às vezes demora meses, é tanta luta, são tantas circunstâncias, que você fica esperando uma boa notícia e ela nunca chega. Só aconteceu isso comigo ou com você também? Mas é que nem diz o Matuto, parece que uma boa notícia, muitas vezes, para chegar na nossa vida, ela vem de jegue. Não é assim que o Matuto fala, né? Parece que vem de ré. É assim ou não é? Mas, amado, quando é uma notícia ruim, para chegar na nossa vida, desestruturar a nossa estrutura, parece que ela pega um jatinho particular e chega diretamente no teu quarto, na porta da tua casa. É assim ou não é? Muitas vezes nós estamos querendo, ansiando por uma boa notícia. Seja lá um pixizinho, amigo, de R$2 caindo. Seja lá uma notícia, sei lá, são tantos problemas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E parece que nunca chega. Mas notícia ruim, parece que ela já tem o teu endereço, o teu CPF. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem uma facilidade de notícias ruins chegar. E a Bíblia fala que Jesus falou para Jairo que iria com ele para sua casa. Mas no meio do percurso chegou uma notícia ruim. E o que me chama a atenção nessa notícia ruim que chegou, profeta, não foi a notícia em si, porque deixa eu te falar, nunca uma notícia ela vai ser maior do que aquele que sustenta e que cuida da sua vida. Nunca um relatório ruim, ele vai estar acima ou à frente daquilo que Deus já falou para você, amém? O que me espanta não foi essa notícia que chegou, porque se Jesus falou que foi com Jairo, não era qualquer pessoa indo, era o Todo-Poderoso indo. Mas o que me chama a atenção, profeta, nesse texto, nessa hora, é que os mensageiros, as multidões que chegou para falar com esse pai, ela não falou com Jesus, Leandro. Ela chegou falando assim: olha, Jairo, a tua filha morreu. Para de aperrear o mestre. Perceba, os mensageiros, eles não chegaram falando diretamente com Jesus. Os mensageiros chegou falando, irmão, diretamente com Jairo. Sabe por quê? E sabe o que isso já começa a nos ensinar nessa noite? Que a voz da incredulidade, ela sempre vai pegar um coração duvidoso e aflito. As vozes contrárias e a incredulidade disfarçada de uma notícia, disfarçada de um diagnóstico, disfarçada de um conselho, ela vai chegar e ela não vai falar diretamente com Jesus, porque o território espiritual sabe respeitar o grande eu sou, amém? A incredulidade, ela vai procurar um coração duvidoso, um coração temeroso, um coração desesperançoso. E foi por isso que os homens chegou e falou diretamente com esse pai, porque era assim que ele estava. Quantos são pai, quantos são mãe aqui nessa noite? Você pode bem entender o que esse pai estava passando, uma notícia de morte, que seu filho morreu, não tem mais jeito. Amada, é impossível, não existe super-homem. A dúvida vai bater, a base vai tremer. Estão comigo? E isso me chamou a atenção, porque... E o Senhor falou isso aqui comigo, ó. A incredulidade, ela sempre vai tentar parar, Renata, quem está crendo. A voz da incredulidade, ela sempre vai tentar paralisar. Finalmente, quando você começa a se apropriar do que Deus falou, a crer naquilo que Deus liberou. Quantos estão entendendo? Por mais que Jesus estivesse ali com aquele homem profeta, ele ainda era humano, esse pai. Ele tinha sentimentos. E com certeza, quando essa má notícia chegou, ele tremeu na base. Mas Jesus estava ali, conhecia o coração daquele homem. E se Jesus ainda estava no lado dele, é porque ainda não tinha acabado. Escuta isso aqui. E guarde isso bem na sua mente. São exatamente nos seus maiores momentos de dificuldade, de fragilidade emocional, que a incredulidade, que uma crença de incredulidade e de dúvida vai tentar penetrar o seu coração para minar aquilo que Deus vai manifestar. Entenda isso.
Todas as vezes que você estiver se sentindo cansado, fraco, fragilizado, é exatamente nesse momento que o inimigo ele vai tentar lançar setas de incredulidades para te fazer duvidar daquilo que Deus vai fazer. Estão comigo? Então por isso que os mensageiros não chegaram falando com Jesus. Chegou falando com esse pai. Mas aí, amado, o versículo 36, vem comigo para o 36. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha, repete comigo, amado, não tenha, apenas creia. Deixa eu te falar, amado, são nos momentos de maiores dificuldades que você está passando. Eu não sei como você chegou nesse lugar nessa noite, mas uma coisa é certa: o Senhor está aqui te dizendo: ei, não tenha medo, apenas continue crendo. Luana, mas por que você não tem noção do que eu estou passando? Você não tem noção do que está acontecendo nesse início do ano. Eu tenho ouvido tanto que é o ano do transbordar. Eu tenho ouvido tanto, mas parece que as coisas só estão piorando. Ei, assim te diz o Senhor: não tenha medo, apenas continue crendo. Quando Jesus ele olha para Jairo e quando ele olha para mim e para você, no momento de pressão, no momento de dificuldade, é exatamente essa palavra que ele fala: ei, não temas, continue crendo, porque a última palavra na sua vida continua sendo a minha. Quantos estão entendendo isso aqui? Diz amém. Eu amo quando o apóstolo ele ministra aqui e ele fala uma frase assim: a fé, ela nunca vai negar a existência dos fatos. E isso é uma realidade, e isso é uma verdade, porque a fé ela não é burra, a fé ela não é cega, a fé ela não é fingida, a fé ela não tem tapas nos olhos, pelo contrário, a fé ela sempre vai escolher confiar, Renata, naquele que é maior do que um diagnóstico. A fé, ela vai escolher confiar e acreditar naquele que é maior do que uma crise no casamento. A fé, ela sempre vai escolher ficar do lado daquele que é maior e que fez a promessa para você. A fé, ela sempre vai escolher ficar do lado certo. Estão comigo? Perceba que quando a notícia chegou para Jairo, Jesus estava ali. Ignoraram Jesus de primeiro momento, mas depois a gente vai ver que a mesma multidão que levou um relatório foi a mesma que riu de Jesus, mas tudo bem. Jesus estava ali, foi ignorado. Mas veja que Jesus ele não negou, amiga, a existência do problema e da dificuldade. Jesus ele não negou a notícia que chegou, mas pelo contrário, Jesus ele confrontou o medo. Ele não negou que a mensagem foi que a menina morreu, mas também ele não, ele confrontou o profeta o medo. E como foi a forma que o Senhor confrontou esse medo? Ele liberou uma palavra sobre a vida daquele homem. Ei, não tenha medo não, viu? Não tenha medo, continue crendo. O Senhor, ele liberou uma palavra, porque Jesus sabia que uma notícia ruim, pastor Oséias, ela tem um peso negativo na nossa vida, de injertar uma crença de medo, de negatividade. E Jesus, sabendo disso, ele liberou essa palavra para sustentar, profeta. Eu ainda estou aqui, Jairo. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: ei, não tenha medo não. Eu ainda estou nesse negócio. Eu ainda estou aqui. E eu estou liberando uma palavra que vai sustentar o que eu vou fazer na sua vida. Escute, Jesus ele liberou uma palavra que sustentaria a própria palavra dele. Aleluia. Jesus ele liberou uma palavra que sustentaria um milagre que aquele pai viveria, mesmo já ouvindo um relatório de morte. Isso é fé, Mônica. Continuar crendo quando não tem saída. Continuar crendo quando tem um monte de boleto para pagar. Continuar
crendo quando os anos se passam e você continua sozinho. Continua crendo quando você tenta e tenta engravidar, mas não consegue. Isso é fé. Continua crendo quando a porta que você tanto pede continua fechada, mas você continua dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é fé. É a fé do tipo de Deus. E eu já quero lançar uma palavra sobre a tua vida. O Senhor vai honrar a tua fé. Ele vai honrar o que Ele falou. Escute. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil, esteja atento às vozes que você está ouvindo. E principalmente, a voz principal. Porque talvez é como uma noite como essa, que o Espírito está liberando uma palavra para alguém que está aqui, que vai sustentar até o fim aquilo que Ele te prometeu. Versículo 37. Tira a pilha desse relógio, por favor. Tô brincando, eu tenho hora, viu? Tenho hora para entregar hoje. Vamos lá, que o melhor Deus ainda está por vir. Quem crê? Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse. Veja, a notícia ruim chegou, o relatório de morte chegou. Aí Jesus, com muito amor e com muita sabedoria e com muita maturidade, ele deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E aqui tem um ensinamento poderoso para a nossa vida, escute isso. Se Jesus, que é Jesus, pastor Danilo, amoroso, todo-poderoso, não faz acepção de pessoas, ama a todos incondicionalmente, num momento como esse, precisou ter a sabedoria de limitar o ambiente, profeta, para proteger o milagre. Imagina eu e você que somos meros comedores de cuscuz. Se Jesus, que é Jesus, percebeu que aquela notícia veio para acabar com a vida daquele pai, rapidamente ele identificou isso e mudou a rota e separou. Não vai mais vir não, eu vou limitar. Vamos só esses aqui que tá crendo. É só esses 3, mas é só 3, é só 3 que vai entrar nesse negócio agora. Mas é esses que estão crendo, vai seguindo com eles. Mas é o que eu pensava que eram muitas pessoas que eu precisava para me fortalecer, para crer comigo. É o que só tem 2, vai nesses 2. Vai nesses 2, que é só esses 2 que está crendo. Existem milagres e existem coisas que vão acontecer na nossa vida. Que o milagre ele vai acontecer como a multiplicação dos pães para as multidões, para que todos vejam e glória a Deus, porque Deus ama a unidade. Mas vai ter milagres, vai ter processos, profeta, que Deus ele vai começar a separar a dedo para que as vozes contrárias não exerçam uma influência negativa, Débora, naquilo que Ele está preparando para derramar sobre a sua vida. E muitas vezes você está se sentindo sozinha, você não está entendendo nada, mas é o Senhor te preservando e te separando para proteger o teu coração e para proteger aquilo que Ele falou ao teu respeito, até que se cumpra. Então, se você está se sentindo sozinha, se você está se sentindo com poucas pessoas ao teu redor, escuta o que o Senhor está te dizendo: eu estou te preservando para você continuar crendo naquilo que eu falei. Viu, irmã? Você não está sozinha, não. Quer dizer, muitas vezes, você até está. Não é tão ruim, né? Porque dói. Dói. Não é fácil. Passar pelo que tu passou e estar numa quarta como essa, recebendo uma palavra do Senhor. Oxente, isso não é loucura, não. É não. Você está no lugar certo, recebendo uma palavra que vai vir como um bálsamo e como uma cura no teu coração. Sabe por que você não morreu? Porque Deus colocou coisas na tua vida para você cuidar. Sabe por que
As circunstâncias tentou te matar, mas não conseguiu, porque Deus tem um propósito extraordinário para fazer na sua vida, meu bem. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu ainda sou na sua história. E não morreu e não acabou, porque eu ainda não terminei. Na verdade, o Senhor está te dizendo: eu ainda nem comecei de fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. Renata, dá um abraço nessa mulher aqui nessa noite. Amada, eu não sei você, mas eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui para falar umas simples palavras. Essa palavra, ela tem poder. E se você estiver com seu coração escancarado para receber da parte do Senhor, você vai receber. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você que eu acabei de me lembrar. Tinha épocas na minha vida que eu ia para a igreja e, sabe, querendo ou não, eu ia assim, mas parece que está tudo bem. Aí eu ouvia a palavra, sabe, de mim, parece que a palavra não estava servindo para nenhuma área da minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com o Senhor. Muitas vezes as palavras que você tem ouvido hoje, profeta, não vai servir para o hoje. Veja, entenda. Talvez a palavra que você tem ouvido hoje ou outros dias não vai servir para aquele momento específico. Mas no momento de escuridão, mas no momento de aflição, mas no momento de dificuldade, o Espírito Santo, o Consolador, vai trazer à tua memória uma palavra que vai ser como uma força, um boom na tua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então deixa eu te falar, nunca despreza o que você ouve da parte do Senhor. Independente do que seja, independente de onde seja. Se está passando pelo filtro da graça, se está passando pelo filtro de Jesus, retém o que é bom e guarda no teu espírito, porque uma hora você vai precisar de uma palavra para te fortalecer. Quantos estão comigo? Nem sei onde eu parei. Tira a pilha desse relógio. Quantos estão recebendo? Diz amém. Vamos lá. Se Jesus, que é Jesus, precisou limitar e proteger o ambiente, quem dirá você, coisa linda? Se Jesus, que é Jesus, precisou selecionar, Júnior, quem ia andar com ele. Se Jesus, que é Jesus, precisou por um momento restringir o acesso da vida dele, imagine nós. E aqui eu deixo um ensinamento para você. Para de querer enfiar todo mundo na tua casa, na tua vida, nos teus planos. Para dessa necessidade de querer gritar para Deus e o mundo aquilo que Ele te falou. Porque muitas das vezes, o que eu falei no início, nem todos estão preparados para crer no que Deus falou que era para você crer, para caminhar na direção que Deus falou que era para você caminhar, e para acreditar fielmente até o fim, até dar sangue na canela, profeta, naquilo que Deus falou. E aí muitas vezes você está frustrado, você está cansado, você está desanimado e está colocando a culpa na pessoa errada. Mas não, a culpa está simplesmente no fato de você não estar selecionando o ambiente, selecionando o que você ouve, selecionando até o que você tem falado ao respeito daquilo que Deus falou para você. A Luana, então agora eu vou ser individualista, vou andar sozinha. Não, querido, porque isso aí também não é bíblico. O Senhor habita no meio da unidade. Existe uma unção que é liberada no meio da unidade, no meio da comunhão. Tenha maturidade para entender o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que nem todo momento é para todos. E está tudo bem. Entender isso é libertador. Eu amo gente. Eu amo estar no meio de gente. Eu amo. Mas existe um nível de maturidade que chegamos, pastor Danilo, que vai ter momentos que vai ser só você e o Senhor mesmo, e está tudo bem, porque deixa eu te falar, você e Deus sempre vai ser maioria, viu, Kika?
Você e Deus é sempre maioria. Ainda que você não veja ninguém ao teu redor acreditando naquilo que ele falou, mas se você acreditar, existem anjos contigo, existe o céu te aplaudindo e acreditando naquilo que Deus falou ao teu respeito. Então vamos lá, nem todo mundo que está ao nosso lado está apto para participar daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E está tudo bem. E está tudo bem. Vamos lá para o versículo 38. Que o melhor ainda está por vir, amém. O fim das coisas é sempre melhor, quem crê nisso? Ah, Luana, não estou entendendo nada. O fim é mais saboroso, amém. Ah, Luana, eu cheguei aqui tão sem força. Ei, o fim é melhor que o começo. Quantos crerem nisso? Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e muita lamentação. Olha, imagina a cena comigo. Jesus chegando. Jesus é o cara. Jesus é top. Jesus chegando naquela casa. Ele já tinha colocado boa parte da multidão no lugar dela, os enxeridos, que veio trazer a má notícia. E quando Jesus chega na casa, o versículo 38, ele fala, chegando à casa, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, e os que pranteavam, e os que se lamentavam. Jesus chegou naquela casa e já tinha mais multidão. Não sei se é a mesma que foi levar o relatório negativo, eu não sei. Mas tinha mais gente, porque é assim, vai brotando. Para dizer que tu é feia, para dizer que tu não vai conseguir, para dizer que tu desiste de fazer essa dieta, para dizer que tu não vai ter jeito, para dizer que tu vai ficar estagnado, para dizer que tu não vai conseguir sair desse embaraço. É de mói um bocado. Mas para te fortalecer, para acreditar e pegar junto contigo, meu Deus do céu. Muitas vezes é só tu e tu mesmo. E tu e Deus. E o Espírito Santo te trouxe nessa noite para fortalecer um nível de maturidade na sua vida e te dizer, tá tudo bem. O Espírito Santo, ele está querendo ministrar aos nossos corações nessa noite. E eu nem falei isso aqui, nem anotei nada. É uma noite que o céu, ele quer alinhar um novo nível de intimidade com você e Deus. Para que você suporte um pouco mais. Para que você caminhe algumas milhas, entendendo que você não está totalmente sozinha. Amém? Mas Ele é contigo. Ele está com você. Independente de... Continua crendo, alinha as tuas crenças, filtra o ambiente. Nem todo mundo precisa ter acesso, nem todo mundo precisa acreditar naquilo que Deus está tratando com você. E Jesus chegou nessa sala, esse tumulto, esse alvoroço. E literalmente, amados, as pessoas estavam desacreditando. As pessoas já decretou o fim, olha. O início, chegando na casa, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, pisando naquela casa e as pessoas já decretando o fim, olha. Era como se Jesus estivesse entrando e falando assim, oxe, por que estou chorando, hein? Eu estou chegando agora nesse negócio. Está tão aflita por quê? Eu estou entrando nessa causa hoje. Está tão angustiada por quê? Se é agora que eu vou começar a trabalhar. Está tão desesperada por quê? Se agora eu estou entrando na casa. Era literalmente isso que Jesus estava entrando naquela casa, sabe? Olhando para um chororô, olhando para aquilo. E vamos falar a verdade, que eu acho que não tem ninguém aqui que já fez isso, né? Quantas vezes a gente se desespera? Quantas vezes a gente, sabe, chora, a gente se lamenta, a gente se desespera, Beca. Ah, Senhor, o Senhor esqueceu mesmo. Ah, vida, ó céus. Ah, Jesus, deixa pra lá. Eu vou tentar de outro jeito, eu vou tentar de outra forma. Por que está demorando tanto? Quantas e quantas vezes a gente, sabe, se angustia, se desespera. A gente literalmente cansa, sabe, de acreditar. E aí,
Jesus chega nessa situação, chega nesse dia que você se encontra exatamente assim. Duvidosa, desesperançosa, desacreditada, desacreditado de um aumento de salário, de uma bênção financeira, desacreditado. Aí Jesus, ele chega num momento como esse, ele chega na casa, pastor, na casa que somos nós, e fala assim: por que todo esse tumulto? Por que todo esse choro? A criança, ela não morreu, está apenas dormindo. O Espírito, ele está fazendo exatamente essa pergunta a algumas pessoas que estão aqui e estão na live. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás tão aflita? Por que essa alma está tão angustiada? Não morreu não, está apenas dormindo. Essa é a palavra de ordem de Deus para a tua vida nessa noite. Não acabou não, está apenas dormindo. Mas o que me chama a atenção é que de fato a menina estava morta. Mas deixa eu te falar, existem coisas que só parece que morreu. Mas enquanto Jesus ainda estiver sustentando a palavra que ele te falou, existem coisas que de fato, na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, na tua história, estão até mortas mesmo. Mas Jesus, ele nunca vai olhar por essa ótica. Ele sempre vai dizer: ei, existe vida aí sim. Porque o fôlego de vida quem soprou aí foi eu. Porque a palavra quem liberou foi eu. Porque a promessa quem fez foi eu. E se eu estou dizendo que ainda existe vida, é porque a menina não morreu não, ela está vivinha, viu? Tem pessoas que Deus trouxe aqui nessa noite só para dizer isso. Ei, não morreu! Então para de chorar, para de duvidar, para de se lamentar, porque o Senhor está te dizendo, só está dormindo. E se morreu, vai ressuscitar hoje. Se morreu, se prepare, que Ele está desenterrando sonhos, Ele está desenterrando coisa na vida de vocês. Se existia alguma coisa que estava morta, essa noite o Senhor diz, estava até morto, mas eu entrei na casa, eu cheguei na casa e eu vou ressuscitar. Até aquilo que você nem esperava. É um tempo de ressuscitação da parte do Espírito na sua vida e na sua casa. Aleluia, quantos estão recebendo essa palavra? Amado, eu não sei você, mas o Espírito está ministrando muito forte ao meu coração sobre isso aqui. E essa não é uma palavra apenas para te animar. É uma palavra que o Espírito Santo vai, sabe, sustentar. E você vai testemunhar daquilo que Ele vai fazer. Você crê nisso? Escute. Deixa eu ver. E aí, amado? Nesses momentos de aflições que nós passamos, de dificuldades, sabe, de dúvidas, não é errado, não é pecado, somos humanos, somos frágeis, sentimos mesmo e está tudo bem. Mas é nesses momentos que o Espírito Santo ele vai, sabe, te dar uma dose de ânimo, uma dose de força, para que você volte a olhar para a situação como Jesus olha, para que você volte a acreditar naquilo que Ele falou ao seu respeito. Amém? Era como se Jesus tivesse entrado nessa casa e falasse assim: ei, para de choro. Vamos deixar essa incredulidade de lado, porque eu cheguei na casa e onde eu chego, onde eu piso e onde eu toco, tem que se render ao meu poder. Quantos estão recebendo essa palavra? Escute. Enquanto aquelas pessoas se lamentavam, choravam, enquanto aquelas pessoas, profetas, já estavam vendo a morte, Jesus, ele enxergava a vida, porque Ele é a vida. Jesus, ele sempre vai enxergar com uma ótica dos céus, para os caos, para as situações adversas que nós vivemos. E o segredo está em justamente a gente alinhar a nossa crença com a crença de Jesus. Alinhar a nossa visão com os olhos de Jesus.
Muitas das vezes o nosso maior problema é olhar para o cenário e esmorecer nele. É olhar para o diagnóstico e se filtrar tanto dele que não está conseguindo ouvir as vozes que Deus está liberando. Eu vou fazer. Continua crendo. Não é o fim. Não vai morrer. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes, amados, nós precisamos olhar para algumas situações pelas óticas do céu. Quantos estão comigo? Escute. E essa é uma palavra bem específica para algumas pessoas que estão aqui. Nem tudo que os seus olhos estão vendo, nem tudo que está acontecendo com você é a forma como as coisas vão terminar. Levanta a tua mão para cima. Que subiu como uma palavra. Rema no meu coração. Nem tudo que você chegou aqui vendo, nem tudo que você chegou aqui sentindo, nem tudo que você chegou aqui duvidando, nem tudo que você está vendo todos os dias, que está te matando por dentro, que está te cansando. Assim te diz o Senhor, não vai acabar como está. Não vai acabar como está. Lembra que eu falei que a fé ela não é cega? A fé ela não paga de doida, que nem diz os recifenses, tá louco? Mas a fé acredita em alguém que é maior do que o cenário, do que, sabe? A fé, amado, deixa eu te falar, eu e você somos povo da fé. Ou a gente crê até dar sangue na canela, ou é melhor você, se entregar. Mas não vai se entregar não, porque o Senhor Ele está nos enchendo de força nessa noite, amém? Mas amado, ou a gente crê ou a gente crê. Porque deixa eu te falar, a verdadeira fé do tipo de Deus é ver como Ele vê, é falar como Ele fala e se posicionar nas situações como Ele se posiciona. Repete comigo, a verdadeira fé do tipo de Deus é declarar o que Ele declara, é ver como Ele vê e se posicionar como Ele se posiciona. Versículo 40, e eu já estou encerrando. Vamos lá para a Bíblia. A multidão riu de Jesus. Faz assim comigo. KKKKK. Ô, gente, vai. KKKKK. Ô, vocês estão rindo de mim, é? Estão rindo de mim, é? Amado, a Bíblia fala que a multidão riu de Jesus. Veja que deboche. Veja que povo debochado. Quando Jesus falou, ei, não morreu, ainda existe vida. Vice que teve gente que riu. E não é assim muitas vezes na tua vida, né? As pessoas ficam rindo. Oxente, aquela menina ali é. Oxente, ela tá querendo. Oxente, ele sempre trabalhou nesse emprego. Tá sonhando em um emprego melhor. É assim ou não é? Tem gente que fica rindo, debochando da tua cara, daquilo que Deus falou ao teu respeito. É assim ou não é? Tem gente que fica rindo da situação que você está enfrentando. Porque entra ano e sai ano e a sensação que dá é que nada muda. Mas o Senhor está te dizendo, deixa rir, porque o melhor ainda está para acontecer. Escute, a Bíblia fala que a multidão riu de Jesus, debochou do que ele falou. E sabe o que ele fez, amado? A Bíblia fala que mais uma vez ele, porém, fez todos, digam todos saírem e levou somente o pai, repita comigo, o pai, a mãe e os 3 discípulos para o quarto onde a morta estava.
Veja, mais uma vez. Amado, eu acredito que nada que está aqui na Bíblia, profeta, uma palavra, ela já fala sobre isso, né? Que nada ali está por tá. Mas se está aqui pela segunda vez, Kika, Jesus, sabe, limitando o acesso de algumas pessoas, é porque ele sabe a importância que tem, que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa fazer o mesmo. Vocês concordam comigo ou eu que estou... Vocês concordam? Veja, Jesus, querido, ele não riu. Na verdade, Jesus, ele não discutiu com os incrédulos. Jesus, ele não rebateu. Vocês estão rindo de mim? Após vocês vão ver. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não discutiu não, Dinho. Jesus limitou o acesso e removeu os incrédulos. Não, mas é porque eu sou a ressurreição. Vocês estão rindo por quê? Eu sou, vai ressuscitar. Não, ei. Outra coisa que você tem que parar. Para de tentar convencer as pessoas e se justificar demais. Estão rindo de você, não estão acreditando não? Tá tudo bem. Vou avançar em mais um nível de maturidade. Fiquem aí vocês. Muito obrigada. Foi até aqui. Mas eu estou indo desfrutar do meu milagre. Estão entendendo? E mais uma vez, Jesus nos ensina a proteger e a limpar o ambiente do milagre. Amado, escuta isso aqui que eu já estou finalizando. Jesus, ele sabia que a incredulidade, ela tem um poder. Não de paralisar ele. Não de parar aquilo que ele quer fazer. Mas a incredulidade na minha e na tua vida, muitas vezes, ela vai ter o poder de neutralizar, de paralisar o ambiente da manifestação do milagre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A incredulidade, a crença de incredulidade, não vou conseguir, não vai dar certo, vai dar errado, porque fulana é muito minha amiga, é amiga assim, ó, carne uma, mas ela me disse que eu não ia conseguir, e eu acho que é verdade mesmo. Não, porque eu vi no Instagram que eu só posso começar se eu tiver isso, aquilo. Deixa eu te falar, isso tudo são informações que vêm para injetar em você uma crença de incredulidade. E a única função da incredulidade, profeta, é paralisar, neutralizar, retardar a manifestação daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vocês estão entendendo? E Jesus, sabendo do poder que a incredulidade tem quando encontra um coração duvidoso, temeroso, sabe, um ambiente pesado, que ninguém crê, que ninguém acredita. Jesus, sabendo disso, debaixo de muita sabedoria, ele protegeu o quarto. Diga, eu preciso. Diga mais forte, eu preciso. Nessa estação, proteger o quarto. Proteger o ambiente. Proteger o lugar. Que Deus vai manifestar o extraordinário na minha vida. Jesus, ele só permitiu que quem tivesse fé, não é meia fé não, viu? É fé. Lembra a fé de dar sangue na canela? Lembra a fé de chegou dia 5, pagar a conta, não tem nem dinheiro na conta ainda? Lembra aquela despensa lá que só tem um cuscuzinho e 2 ovos, Josa? Lembra aquele salário atrasado que não emperra, que vai, que não vai? Lembra aquela carta de demissão que chegou e você está desesperado, não sabe o que fazer? Lembra aquela pessoa da tua família que está lá sofrendo naquele hospital? Jesus só permitiu que quem tivesse fé e acreditando até o fim naquilo que ele falou, entrasse no quarto e presenciasse um grande milagre na vida daquele casal. Quantos estão entendendo o que o Espírito está ministrando aos nossos corações nessa noite? Dá um glória a Deus para eu saber. O Senhor está nos levando a um nível de maturidade para proteger
aquilo que Ele está prestes a fazer na nossa vida. E você precisa ter coragem de se posicionar. Sabe, escute. Talvez o que o Espírito Santo ele está falando ao meu e ao teu coração nessa noite é: filha, você não está tão cansada, você não está tão, sabe, filho, você não está tão desesperançoso pelo problema em si. Mas porque você se distraiu demais e deixou muitas influências entrar e neutralizar a fé do teu coração. Mas escute isso, o Espírito te diz nessa noite: proteja o ambiente do milagre. Proteja a sua mente. Guarde o seu coração. Proteja a sua mente. Levanta tua mão e diz: eu preciso proteger o ambiente do que Deus está preparando para realizar na minha vida nesse tempo. Escute isso. O que vai acontecer no quarto, viu, profeta? Você precisa proteger, porque o milagre que está acontecendo naquele quarto agora que a gente vai ler foi limitado, porque o que está acontecendo lá, profeta, ele não pode ser sufocado pela incredulidade de pessoas que não acreditam no poder de quem está operando o milagre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo tudo, né, profeta? Tudinho. Está farto? Tu está comendo, né? Tu é o que mais come nessa igreja. Vamos lá finalizar, versículo 41. Vocês estão aqui? Eu já pedi, Davi, amigo, quebra esse relógio, tira a pilha dele. Por favor. Vocês me dão mais 5 minutinhos. Amém? Vamos lá juntinhos, como a gente começou, aquela coisa bem bonitinha. 41 na tela. Josa, 41 na tela. Aleluia. O louvor pode vir subindo já, viu? O louvor já pode subir, que aqui eu já finalizo já. Aleluia. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi. Que quer dizer: menina, levante-se. Menina dos meus olhos, levante-se. Repete comigo: menina, levante-se. Rabate aqui androblo do shidre clendara do que androblo de shide kendara roque andaraba te aqui andoro. O Senhor te trouxe nesta noite aqui para te dizer: ei, nessa situação eu estou segurando pela mão, estou dizendo: levante-se. Fica de pé no teu lugar. Amigo, não sei se vocês conseguem, não sei. Vitorioso és. Mas também, se não conseguir, tá tudo bem. Vitorioso és. Essa música subiu, minha gente, no meu espírito dessa tarde. Vitorioso és. Vitorioso és. Mas se não der, amigo, tudo bem, viu? Segue aí com o que Deus colocar no coração de vocês. Escute. Quando Jesus ele entrou naquele quarto, ele não estava apenas segurando e levantando aquela menina. Ele estava erguendo a fé daquele pai. Ele estava erguendo a fé daquela família. Ele estava levando Pedro, Tiago e João para um novo nível de fé e de maturidade. Você está esperando, querida, só o milagre. Mas o que você não sabe é que por trás dos bastidores, Deus está trabalhando a teu favor e vai te levar a entrar num novo nível de fé.
Você está achando que você está orando só para isso, que você sabe que é acontecer. Mas o que você não sabe é que por trás disso vai vir uma enxurrada de favor, um transbordar de favor que vai alcançar a vida dos seus. Hoje, porque o diabo fica vivendo dizendo para você, vai viver tudo sozinha. Não vai não, amada. Deus está estabelecendo a tua família numa rocha. Ainda que você não veja, mas assim te diz o Espírito nessa noite. Eu estou fundamentando. Eu estou trabalhando por detrás dos bastidores. Eu cuido deles. Muito melhor que você. Descansa. Olhe mais para si. Não é egoísmo. Escute, o Espírito Santo mandou te dizer nessa noite. Pense mais um pouquinho em você. Eu sei, quando a gente é mãe, a gente esquece, né, da gente. Ixi. Mas escuta. Quando você focar um pouquinho mais em você, você vai começar a descansar em algumas áreas. E você vai começar a dar espaço para ele agir. E as pessoas vão notar e perceber. E você vai lembrar dessa noite. Levanta a tua mão se você está recebendo essa palavra. E não fica olhando para frente, não fica olhando para o lado. Vamos adorar o Senhor. Porque deixa eu te falar, você chegou aqui de uma forma, mas você está saindo daqui com a sua mão farta. Você está saindo daqui com a sua mão cheia de ferramentas espirituais para chegar na tua casa e começar a guerrear. Começar a guerrear junto com o Senhor. Começar a se levantar. Começar, sabe, a deixar a incredulidade de lado e passar a crer e a se posicionar naquilo que Deus falou. Ei, a ordem do Senhor é: não morreu, levante-se. Não tenho mais força. Você não tinha mais força. Assim te diz o Senhor: levante-se. Está uma bagunça, Luana, na minha vida. Eu não sei nem por onde começar. Ei, o Senhor não quer saber disso. O Senhor quer saber se você está disposto a acreditar mais uma vez. Vocês estão dispostos a acreditar mais uma vez naquilo que Ele falou? Porque Ele está disposto a contar com vocês para aquilo que Ele quer fazer. Independente de circunstâncias, independente do que vocês estão vendo, independente do que vocês estão passando, o Espírito pergunta a vocês: vocês estão dispostos? Então dê um passo para frente e sejam bem-vindos. Vocês estão prestes a viver a fase mais extraordinária da vida de vocês, porque não é qualquer família. É um sacerdote. É uma grande mulher de Deus. Olha, vocês não nasceram para ficar aqui, ó, vendo o culto acontecer de casa. Eita, amor, que bênção, né? Vocês nasceram para movimentar o reino. Vocês estão dispostos? Deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo está mostrando aqui. A vida ministerial de vocês não morreu. Só estava dormindo. Dá um passo para frente. Está vivo. Não morreu. Apenas estava dormindo. Solte o louvor, por favor. Pode soltar o louvor. O que vocês quiserem fluir. Fiquem livres. E se tem alguma palavra que foi falada aqui nessa noite, que o Espírito Santo falou com você, em algum momento, gente, alguma palavra, eu queria que você, de forma muito humilde, despejasse, assim como o Jairo fez no início desse encontro, aos pés de Jesus, entregando na certeza de que, amada, até estava morto, mas a vida entrou na casa hoje. E eu quero que você coloque diante do Senhor: seja lá
qual for a área. Eu não sei se é tua vida pessoal, tua vida amorosa, teu casamento. Eu não sei se é teu filho nas drogas. Eu não sei se é o teu marido que não quer saber de Jesus. Eu não sei o que é, mas o Senhor diz: coloca na minha mão, porque a ordem de hoje é: eu vou levantar. Eu não sei o que é, profeta. Mas se você fizer o que Jairo fez, quando se encontrou com Jesus, e suplicar e entregar, sabe o que Deus te diz nessa noite? Vamos, Jairo, eu estou indo hoje e vou entrar na tua casa. Você pensou que ia sair daqui com essa angústia? O Espírito te diz: eu estou arrancando e eu estou indo com você para dentro da tua casa. Aleluia! 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 Domingo foi muito bem ministrado aqui pela vida do nosso profeta a importância de declararmos a palavra, de confessarmos a palavra de forma correta. Então eu quero lhe pedir um favor nessa noite, a todos que estão aqui. Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Ah, Luana, mas eu não gosto. Segura a mãozinha da pessoa que está do seu lado. Procura alguém aí. Procura alguém aí, vamos lá. Quem acredita no poder de uma palavra? Vem cá, profeta. Profeta, vem comigo. Eu quero que nessa hora você olhe para a pessoa que está do seu lado. Ah, Luana, mas eu sou tímida. Faça isso pelo Espírito. Eu quero que você olhe bem no fundo dos olhos dessa pessoa que está do teu lado e seja a boca de Deus para a vida dela nessa hora. Eu não sei se você lembra que no início da ministração eu pedi para vocês repetirem 3 vezes. Fica aqui comigo, profeta. Pega na mãozinha de Débora, Diana, por favor. Eu pedi para vocês repetirem 3 vezes. E Jesus foi com Jairo. Jairo chegou, se prostrou, suplicou, pediu, se rasgou diante do Senhor. E a Bíblia fala que Jesus, ele foi com Jairo. Mas escute isso, que aqui eu finalizo. Jesus, o Todo-Poderoso, pastor, ele não poderia ter liberado ali mesmo uma palavra de cura? Afinal, não era qualquer cura, a menina estava quase morrendo. Ele não podia dar uma ordem, assim como tinha feito outras vezes. Ele liberou a ordem e a pessoa foi curada. Jesus podia ou não podia fazer isso? Podia. Mas naquela noite, Jesus, ele quis entrar na casa. Porque existe uma diferença de uma palavra liberada, mas de a própria palavra, Renata, decidir entrar na casa. Porque não é somente a palavra liberada, é o próprio Jesus dizendo: ei, eu quero hoje entrar nessa casa. É o próprio Jesus dizendo: eu poderia lançar essa palavra, Marta, e trazer vida para essa situação. Mas sabe o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite? Eu quero entrar nessa casa hoje. Eu quero organizar. Eu quero estabelecer novas coisas, novos projetos. Eu quero entrar nessa casa hoje e começar a arquitetar, como um bom arquiteto, novas coisas, novas visões na vida de vocês. Na vida de vocês. Coisas nunca vividas. Assim diz o Espírito da Graça, vocês vão viver. Porque não é uma simples palavra, é o próprio Jesus entrando e traçando algo novo e específico para o casamento de vocês. E amada, aqui eu finalizo. O apóstolo vai me matar. E
E você concorda? Segura a mão da pessoa que está com você aí. E você concorda que a palavra poderia ser liberada, sim ou não? Mas Jesus, ele quis entrar na casa de Jairo. E sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Diga ao meu povo que nessa noite eu mesmo estou entrando nessa casa, estou entrando nessa situação, estou entrando neste negócio, estou entrando e quebrando as correntes, estou entrando com provisão, estou entrando com restauração. E se você crê, levanta a tua mão nessa hora e diz: é na minha casa mesmo. Diz mais alto: vai ser na minha casa mesmo. Vem, Jesus, entra, Jesus, eu estou vazio. Ramanarte aqui andarabla daí. Segura, segura, segura. Ora daqui andarabla da. Meu Deus, que presença forte. Ai, meu Deus, escute isso. Você vai se permitir ser boca de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. Olha para ela e começa falando assim: tu tá ouvindo? Tu não tá voltando sozinho. Não que antes você estivesse. Bora, declara. Mas hoje o Senhor vai te colocar nos braços e vai entrar na tua casa com você. Mas hoje, olhe para Ele. O Senhor está nos dando ferramentas para aniquilar todo o mal que estava querendo paralisar a tua vida. Agora se prepara para ser boca de Deus para essa pessoa. Escute, você vai falar assim. No 3. Quando eu falar 1, 2, 3, você vai dizer para essa pessoa: levanta, ainda existe vida aí. Amém? Eu não vou nem ensaiar com vocês, porque vocês são um povo rochedo. Vocês vão pegar de primeira, amém? Vamos lá, no 3. Segura forte na mão dessa pessoa, pelo amor de Deus, que só Deus sabe como ela chegou aqui nessa noite. 2. Bora, segura na mão dessa pessoa. Segura forte. Olha nesse olhinho lindo. Olha pra ela bem firme. E no 3 a gente vai dizer junto: ei, existe vida aí. Levante-se de novo. Ei, existe vida aí. Levante-se. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu coração, amém? As horas já foram. Coloca a mão no teu coração. Amém? Nunca é tarde demais. Amém? Fico com essa palavra nessa noite. Nunca é tarde demais. Nada é impossível para Deus. Tá certo? Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te louvamos nessa noite, Deus, pela palavra, pelo poder, pela voz do Senhor nessa noite, bradando em nosso coração. Essa semana ainda não terminou, Senhor, e o impossível vai acontecer. Nós cremos nessa palavra, estamos firmados nessa palavra. A tua palavra é a verdade. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E nós somos daqueles da fé que recebe a tua palavra de bom ânimo. Amém? Obrigado, Deus, em nome de Jesus.